Olá, eu sou Júlio Segala, vice-presidente de operações do Kumon América do Sul. O Kumon é uma das maiores empresas de franquias do Brasil, a maior na área de educação, uma empresa que nasceu no Japão, mas já está presente hoje em 61 países pelo mundo. Educação, Beth, nada mais é do que estímulo. Tu ler um livro, tu estudar sobre um conteúdo não é um grande estímulo. Só que a gente às vezes vê muita educação como algo obrigação, como algo ruim, algo que é penoso. Na verdade, educação é uma coisa divertida, é a vida, né? E é justamente isso que a gente precisa ter como percepção sobre educação em todos os países, né? Não só no Brasil, mas em todos os países, no mundo inteiro. E crianças, elas são iguais no mundo inteiro. Então, assim, eu visito franquias do Kumon no Brasil, nos países de habla hispana, aqui da América do Sul, Estados Unidos, Europa, Ásia, todas as crianças são iguais. Aí pode dizer, as crianças japonesas, elas são mais inteligentes que as crianças brasileiras. Não, elas são todas iguais. Elas são mais disciplinadas? Não, elas também choram, elas riem, elas batem em pé, elas têm birra, é igual, elas ficam sedentas pelo novo. Imagina, eu entrando numa unidade na Ásia, a criança, eu sou a atração da criança, né? Porque eu não tenho olho puxado, eu não tenho traços orientais, eu tenho traços ocidentais, então eles ficam curiosos para saber quem é, eles ficam olhando, é tudo igual. Todas as crianças são iguais no mundo inteiro. Na verdade, o Kumon não tem, assim, uma faixa etária específica. A metodologia ela não é feita para uma faixa etária específica, né? A maioria dos nossos alunos estão entre os últimos anos da pré-escola e o ensino fundamental 1. Aí está a massa de alunos, nesses 203 mil alunos, a maioria está nessa faixa etária. Mas nós temos recém-nascidos, bebês, pré-3, 3 anos, 2 anos, 4, e temos também adolescentes e adultos, e até terceira idade, né? Pessoas mais idosas que fazem Kumon. É um número bem mais reduzido, por exemplo, bebês, poucos, são alguns franqueados nossos que se aventuram, geralmente são netos, né, dos nossos franqueados, que eles fazem um trabalho. Tem trabalhos que dá para fazer com bebês tranquilamente, só que precisa muito da participação dos pais, e às vezes os pais não têm essa disponibilidade, né? Então a gente então espera ele ter mais independência, depois volta aqui. Mas tem alguns pais que aceitam, topam o desafio, e orientadores que topam também esse desafio, e a gente já teve que até desenvolver móveis para cadeirinhas, sabe, para colocar a criança com cintinho, porque isso a gente não imaginava que um dia ia acontecer, e está acontecendo. Então é bem interessante esse processo. E tem idosos também que gostam de fazer o Kumon. Kumon é um método de estudo, como eu falei antes. Estudar é para qualquer pessoa, não interessa a idade, né? Então ele se adapta tranquilamente a isso. Bom, assim, é recorrente a gente escutar. Quando eu era criança, assim, amigos meus, quando eu era criança, os melhores, os gênios da minha sala faziam Kumon. Tá? É que, na verdade, não é que o Kumon busca gênios ou pessoas superdotadas, e nem, assim, transforma pessoas em superdotadas. E o Kumon, ele é um método que ensina o aluno a estudar, ensina o aluno a aprender sozinho, e desenvolve muito dá muito input para o aluno poder se desenvolver, né? Aí vem aquela história da criatividade, né? O Kumon, ele mostra, por exemplo, matemática, ele mostra formas de resolver os algoritmos tradicionais, ele não tem nada de especial. Se for olhar o material do Kumon, não tem nada que as escolas não ensinem, não tem nada de diferente, mas ele muitas vezes ensina alguns passos diferentes. Olha, tu pode resolver esse exercício assim, tu pode resolver dessa forma também,
tudo chega no resultado, né? E ele vai desenvolvendo uma linha de raciocínio na criança. A matemática por si só, eu sou formado em licenciatura em matemática e física e sou engenheiro eletricista. Então, assim, eu trabalhei muito a matemática. Porque em engenharia elétrica, a gente estuda através de modelagem matemática. Eu não consigo pegar na tensão, pegar na corrente, então é tudo através de modelagem matemática. A matemática por si só, ela não serve para nada. A matemática é uma ferramenta. Então, por exemplo, números complexos, não sei se tu lembras disso, né? Que tem uma parte real e uma parte imaginária, é aquela história da raiz quadrada de -1, né? Que tem o tal de I, né? Ou J, dependendo. Então, o número complexo, ele é uma ferramenta que, se tu for aplicar na eletricidade, é fantástico. Mas ele por si só não serve para nada. Agora, ele aplicado na eletricidade, por exemplo, é fantástico. Tu consegue fazer uma modelagem matemática, estudar coisas. Agora, eu tenho que ter domínio do número complexo para eu aplicá-lo, para aplicar ele na eletricidade. Se eu não dominar o número complexo, eu não vou conseguir aplicar na eletricidade. Então, eu tenho que saber somar, eu tenho que saber, e saber com destreza, não é assim, somar nos dedos, porque senão eu não vou conseguir aplicar. Então, eu como matemático, como engenheiro, eu vejo que a matemática ela é uma ferramenta valiosa, mas é uma ferramenta. Se eu não souber usar bem a ferramenta, eu não vou conseguir fazer o meu serviço, o trabalho para qual ela se destina adequadamente. Uma vassoura, que é uma ferramenta extremamente simples e usada no trabalho para a gente limpar a casa. Se tu não souber usar a vassoura direitinho, ele não vai varrer direito, né? Então, para isso, tu precisa varrer muitas vezes para te poder entender como é que funciona uma vassoura, né? Então, assim, a coisa mais simples que tem. Então, é assim, eu acho que aí essas crianças acabam adquirindo uma capacidade de estudo e de raciocínio muito grande e elas se destacam em relação aos que não têm essa mesma capacidade. Elas não precisam estudar muito para entender o que o professor está falando. Elas não precisam estudar muito para tirar 10 na prova. Elas estudam um pouquinho, elas prestam atenção na aula, elas já têm um raciocínio mais desenvolvido, e elas vão lá e gabaritam a prova sem muito esforço, né? E isso aí eu acho que traz a felicidade para uma criança, sendo bem sincero. Quando tu coloca um bebê, quando tu vai trabalhar um bebê, tu não vai ficar trabalhando matemática com ele, ensinando cálculo para o bebê, né? Não é isso. Na verdade, quando tu trabalha com as crianças, é a mesma coisa que o pai e a mãe fazem em casa. Por exemplo, os teus filhos, quando eram pequenos, acredito que tu tinha bastante estímulos, né? Tu mostrava cores, tentava mostrar para eles como é que aquilo era o amarelo, aquilo era o preto, aquilo era o marrom. Tu contava, mostrava na brincadeira, ia contando os dedinhos da mão. E aí tu vai estimulando a criança, tu vai mostrando o mundo para a criança. Na verdade, é isso que que o Kumon faz, né? Como é que a gente trabalha? Muitas historinhas. Conta historinha para a criança, canta para a criança, coloca música para a criança, porque isso vai fazendo com que a criança vá desenvolvendo o vocabulário dela, né? Por exemplo, em vez de falar com uma linguagem infantilizada com a criança, tu pode falar de uma linguagem mais, não uma linguagem adulta, complexa, mas pronuncia as palavras da forma correta, né? Com isso, a criança vai aprendendo a falar a palavra da forma correta, né? Então, assim, não precisa usar a linguagem do L, tipo o Cebolinha com a criança para chamar a atenção dela. Pode usar as palavras, pronunciar de forma correta, e é isso a criança vai aprendendo. Então, são algumas dicas que a gente dá para os pais e vai trabalhando muito essa questão de histórias, palavras. Ela começa a ver figuras, começa a associar a figura com a palavra. Isso aqui é um elefante. Aí a criança vai vendo. E eles adoram. Porque a criança ela é sedenta por estímulos. Na verdade, o que tu faz são estímulos. O Kumon, ele trabalha ele expande, ele distribui esse serviço através do franchise, de franquias. Como o negócio ele é simples e é um negócio relativamente pequeno, o investimento inicial é abaixo de 105 mil. Com isso, existe uma classificação. Essa classificação não é brasileira, é mundial, e cada país tem o seu limite. O Brasil é 105 mil, então abaixo de 105 mil de investimento total inicial é considerado micro franquias.
né? Então, esse conceito de microfranquias existe no mundo inteiro. Microfranquia, a única diferença de uma franquia é que o investimento inicial é até 105 mil. Passou de 105 mil, é franquia. Mas a lei de franquia vale igual, o suporte vale igual, a gente precisa dar esse suporte, né? Então, com isso, a gente tem pequenos empreendedores, pequenos negócios, 1.500 pequenos negócios. E para conseguir dar esse suporte, a gente tem uma estrutura no franqueador, né? Uma estrutura que nós temos 70 consultores de campo espalhados pelo Brasil, né? Então, isso é uma estrutura para o mercado de franchising relativamente grande, né? Mas eu acho que o principal mesmo é a cultura que existe dentro do Kumon, a cultura de buscar o que é melhor para a criança, né? Nós temos uma declaração de valores chamada Kumon Way, que diz que em primeiro lugar está a criança. Então a gente tem que buscar o que é melhor para a criança. Isso vale para o franqueado e vale para o franqueador, né? Mesmo que às vezes a gente tenha até prejuízo financeiro em determinada ação, mas se aquilo for o melhor para a criança, nós vamos fazer, né? Então a gente tem uma cultura muito forte de buscar o que é melhor para o desenvolvimento de cada aluno. E isso acho que une muito essa cultura, o sentimento da missão de levar o Kumon para mais e mais crianças. Ela faz com que esse grupo de franqueados que a gente chama de orientador, porque não é qualquer franqueado, ele é especial, ele é orientador do Kumon. Então esse grupo de orientadores do Kumon, com os colaboradores do Kumon, inclusive com os fornecedores do Kumon, as pessoas que ajudam a gente nesse processo, as gráficas, as agências, todo esse pessoal é reunido por esse ideal, por esse propósito. E essa união por um propósito ajuda muito a conduzir a rede toda para o mesmo ponto. Então, todo mundo sabe onde a gente quer chegar. Então, isso eu acho que é a base para a gente poder dar o melhor suporte, porque senão fica difícil mesmo. Mais de 1.500 espalhado pelo Brasil inteiro não é simples, não é fácil. Mas as pessoas que estão junto com a gente, elas têm esse senso de missão e propósito muito forte, e isso ajuda bastante, né? Claro que existe algumas regras, existe a metodologia, a gente tem muito material do professor Kumon, tem material que é mundial, que é produzido no Japão, e esses livros, esses livretos, esses manuais ajudam a conduzir a parte mais, digamos, mais técnica, mais micro, mas o sentimento de missão e propósito, esse aí é o que está por trás de tudo isso. Na verdade, assim, o sistema tributário japonês ele é um pouco mais simples do que o do Brasil, né? Então isso aí é fato. Isso é bom ou é ruim? Aí vai depender muito de cada situação, mas o sistema tributário japonês é mais simples do que o sistema tributário brasileiro. Então, isso é um ponto de dificuldade na hora que a gente está conversando com o Japão, porque necessita de mais explicações para o japonês entender o sistema tributário brasileiro, porque fica um pouco diferente do que eles estão acostumados, né? Então, esse é um ponto, né? Agora, existem diferenças entre os países de cultura, de forma de atuar, e por isso, inclusive, que cada vez mais o Kumon está colocando pessoas nativas, não expatriados japoneses, mas pessoas locais, para ajudar na operação, assumindo cargos altos dentro da empresa para ajudar nessa operação, porque conhecem mais a cultura, o sistema tributário, os valores daquele país, né? Então, assim, tem diferença entre Brasil e Japão? Tem várias diferenças, né? Eu considero, assim, analisando algumas diferenças do Brasil em relação ao Japão, eu acho melhor para o Brasil, outras diferenças do Japão para o Brasil, eu acho melhor para o Japão, né? E não tem como a gente pegar assim, eu vou pegar o que é bom do Brasil, o que é bom do Japão, vou juntar e fazer o país melhor. É muito difícil, porque existem histórias, existem motivos, e que às vezes a gente não consegue trazer isso, né? Então, acho que essa diversidade ela é bem interessante. E o pessoal do Japão, pelo menos os da empresa, que são os japoneses que eu mais convivo, eles entendem essas diferenças. Eles estão acostumados, porque se for para os países da Europa, para os Estados Unidos, também tem diferença. Não são iguais ao Japão, não são iguais ao Brasil, e tem coisas que no Brasil até são melhores do que em outros países. Então,
eles entendem, e se a empresa é mundial, tem que entender e tem que saber operar em todas as circunstâncias. Ponto, nós somos muito criativos. A gente sabe lidar muito bem com o imprevisível, né? Com o imprevisível, assim, estávamos programados para fazer tal coisa. E a gente só, na verdade, a gente só programa uma coisa no Brasil, né? Eu vou fazer tal coisa. Não tem plano, geralmente não tem plano B, né? Em geral. E a gente consegue, se não der certo, a gente tem mais flexibilidade, a gente consegue fazer, se virar, sabe? A gente consegue ter uma saída. Então, eu acho isso bem positivo, né? A cultura oriental, não só o Japão, mas todos os orientais, geralmente eles são mais, eles preferem mais o que é previsível, até por um histórico, né? Eles têm uma cultura milenar. Quando o Brasil foi descoberto, eles já existiam há muito tempo, né? Como nação, como já tinham fábricas, já tinham universidades, né? Então, eles têm mais dificuldade na imprevisibilidade, assim, quando acontece alguma coisa diferente do que estava programado, como eu vou reagir, como eu vou fazer. Então, o brasileiro, ele consegue, eu acho que, se sair bem melhor. E essa é a minha percepção. Tem uma diferença, Beth, bem simples. Padaria em São Paulo. A padaria em São Paulo, eu acho que é o lugar onde tu mais customiza o que tu quer. Eu quero lanche, assim, tu olha o cardápio, um cardápio de uma padaria de São Paulo tem páginas e páginas, né? E pode misturar aquele lanche. Eu quero um pedaço do lanche A com do B com do C e o cara faz. Em outros países não tem essa customização. Ah, eu não quero cebola. Bom, então pede outro prato, porque esse vai cebola. E o brasileiro, ele tem essa customização, porque ele tem essa possibilidade, essa flexibilidade. Eu acho isso fantástico no brasileiro. Quando a pandemia estava lá na Ásia, né? Ela começou pela Ásia, então, final de 2019, ela já dava sinais na Ásia. E aí, como nós operamos bastante, temos uma operação bem grande na Ásia, a Ásia já nos informou, cuidado, que se chegar aí, pode fechar tudo. Existe a possibilidade de ter que fechar as portas de comércio e as nossas unidades franqueadas também vão ter que fechar. Então, nós criamos em janeiro, fevereiro, um pouquinho mais para o fim de janeiro, já uma comissão dentro da empresa, uma comissão de contingência, chamada Comissão Coronavírus, e começamos a pensar em todas as estratégias e possibilidades, desenhar cenários, né? E aí um cenário que a diretoria desenhou com a comissão é que nós vamos ter que fechar as unidades e nós operávamos só no presencial, e isso vai ter um impacto muito forte e isso pode alarmar a população, todo mundo vai se fechar em casa, esse era o cenário que nós estávamos criando, e com isso nós vamos perder 80% do número de alunos, né, no Brasil e na América do Sul. E aí, bom, o que nós vamos fazer para ajudar os franqueados a sobreviver? Né? Porque uma perda de 80% é uma perda drástica, assim. Então, o que vai acontecer? Como é que nós vamos proteger? Primeiro, proteger a saúde das crianças, a saúde dos franqueados, a saúde dos colaboradores. Então, essa comissão começou a desenhar isso. Eu comecei até a comentar no meio no mercado de franchising, onde eu tinha acesso, e o pessoal disse, não, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que isso vai passar direto, sem problemas. E eu disse, olha, fique atento, isso pode acontecer. E nós nos preparamos, né, para essa situação difícil. E quando começou, dia 15 de março, que foi declarado, então, vamos fechar tudo, né, isso já veio aí os estados de emergência declarados pelo governo, e aí então a gente começou a se preparar para fechar tudo. Nós preparamos os franqueados, mas assim, ninguém tinha uma ação bem concreta, bem direta e tudo já organizadinho para passar. Não deu tempo de fazer tudo isso e a gente não conseguia imaginar algo assim, era muito difícil imaginar. Por mais que a gente soubesse que ia acontecer, era difícil. Mas os nossos franqueados, eu acho que eles têm uma força muito grande, que é o sentimento de missão de levar o Kumon para mais e mais crianças e não deixar as crianças sem
estudar, sem se desenvolver. Então, eles rapidamente já pensaram em alternativas. A gente dava uma sugestão, eles vinham com outras, e houve uma integração muito forte, assim. A gente começou a usar muito a parte tecnologia, Zoom, Teams, né? WhatsApp, que a gente não usava muito, a gente usava mais os métodos presenciais mesmo, reuniões presenciais, começamos a fazer tudo pelo Teams, e pelo WhatsApp, os orientadores nossos, que são os nossos franqueados, né, começaram a atender os alunos pelo WhatsApp. O nosso material didático ele é físico, é em papel, e eles reuniam o material didático, botavam dentro do carro, saíam entregando de casa em casa. Fizeram todo um esquema de proteção também para o aluno, proteção para eles, por causa do vírus, ninguém sabia direito o que acontecia. Aí a gente achava que o vírus ia ficar no papel, não sei quanto tempo. Aí tinha várias histórias que foram surgindo, e a gente foi, ali naquele meio, foi se virando, mas eu acho que com esse espírito de não deixar os alunos, as crianças sem o estudo, fez com que os colaboradores, e principalmente os franqueados, os orientadores do Kumon, descobrissem uma forma de fazer com que os alunos continuassem se desenvolvendo. Então, acho que o que aconteceu foi, em abril, nós tivemos uma queda de 20% no número de alunos. Então, a gente tinha imaginado ficar com 20%, mas, na verdade, a gente ficou com 80% no número de alunos. Qual